Olá pessoal, tudo bem? Professor Saulo Santos aqui para mais uma aula do curso de Lógica de Programação para Iniciantes. Nessa aula a gente vai encerrar a parte teórica que trata de estruturas de repetição. É a terceira parte. Na primeira parte nós trabalhamos com o laço while, na segunda parte trabalhamos com o laço for e na aula de hoje a gente vai encerrar trabalhando com o laço do while. Bom, vamos para a análise então da nossa última estrutura de repetição. Repara que essa estrutura, assim como as outras duas, elas têm a mesma característica, ou seja, você tem que criar uma variável de controle, essa variável recebe um valor inicial, você entra no laço de repetição, essa variável ela é incrementada e em seguida essa variável é analisada, ou seja, existe um condicional. Se o resultado desse condicional for verdadeiro, ele volta para a estrutura, para o início da estrutura, aqui para a palavra faça, entra novamente, incrementa, a variável incrementada é novamente analisada, enquanto essa condição for verdadeira, você fica dentro desse laço. Tá? Vamos dar uma olhada agora como ficaria isso em C. Eu estou traduzindo então aqui a palavra faça para do e a palavra enquanto para while. Tá? Vamos analisar então. Eu tenho criado aqui uma variável de controle denominada i, criei aqui um teste de mesa para avaliar os valores que passam por i e tenho aqui o meu console para analisar a saída de dados. Tá? Então o que acontece no primeiro momento? A variável i recebe um valor inicial. Então, anoto aqui o valor 1 no meu teste de mesa. Em seguida, eu entro no laço, passando pelo do, sem nenhuma checagem. Repara que essa é uma característica que diferencia essa estrutura das outras duas. Lembra que as outras duas, para você entrar no laço, executar o laço, você tem que passar primeiro pela condição, ou seja, pelo condicional, pelo validador. Né? E aqui não, a validação ela está no final e não no início. Tá? Então, voltando, a variável i recebe 1 e você entra dentro do laço. Entrando dentro do laço, o printf é executado e ele aparece no console. Em seguida, a variável i ela é incrementada em uma unidade e é aplicado aqui o condicional. Tá? Como esse condicional resulta em verdadeiro, ele volta para o do, executa novamente o printf, então aparece 2 para a gente no console. Em seguida, a variável i é incrementada, vai para 3, esse 3 é analisado, resulta em verdadeiro. Volta para o do, entra no printf e imprime 3 no console. Executa novamente o incremento da variável i, eu tenho então resultado 4. Analisa novamente esse condicional e agora ele vai resultar em false e ele sai do nosso laço. Vamos analisar então esses dois exemplos que eu coloquei aqui. Esse primeiro exemplo é exatamente o mesmo que a gente analisou anteriormente. Então vamos só executar para analisar o resultado dele. Tá aí, imprimiu 1, 2, 3, como era esperado. Né? Tá aqui a variável de controle recebe 1, eu imprimo esse 1, incremento esse 1, vira 2, analiso a condição e retorno para o do, e assim sucessivamente ele vai imprimindo os números 2 e 3. Agora vamos analisar esse outro exemplo aqui, onde eu testo a digitação de uma idade, ou seja, eu peço para o usuário digitar uma idade e verifico se o número digitado, se ele é um número 0 ou maior que 0. Caso o usuário digite um número negativo, a estrutura de repetição pede para o usuário digitar um número novamente. Então está aqui, qual é a análise dela? Declarei aqui a variável idade, inicio essa variável em 0, mostro uma mensagem na tela pedindo para o usuário digitar um número. Aqui embaixo no scanf eu digito esse número e faço a validação. Ou seja, se essa condição for verdadeira, né, ou seja, digitei um número negativo, essa condição é verdadeira. Então ele volta para o do e pede para digitar um número novamente. Vamos dar uma olhada na execução? Tá lá. Vamos lá, digitar um número, digitei um número negativo, menos 5, ele pede para digitar de novo. Menos 6, pede para digitar de novo. Se eu digitar 0, ele já aceita. Tá? Então, digitando um número 0 ou maior que 0, ele sai do laço de repetição. Vamos fazer agora o seguinte exemplo. Eu vou incluir uma outra estrutura de repetição dentro desse do while. Vamos ver como fica isso. O que eu tenho aqui? O meu laço for, ele começa em 1,
e vai até 3. Ou seja, ele vai imprimir aqui os números de 1 a 3. Vamos executar para ver. Vou digitar aqui uma idade negativa para que ele fique dentro do laço. Digitei o número menos 5, ele vai imprimir então 1, 2, 3, referente aqui o for, que está na linha 22. Em seguida, ele valida aqui, e como o número é negativo, ele volta para o laço novamente, pede para eu digitar um novo número. Se eu coloco um outro número negativo, ele vai imprimir novamente a variável i de 1 a 3. Então repara que o for, ele faz com que a variável i comece novamente em 1. E assim ele imprime os números novamente de 1 a 3. Se eu repetir o processo e colocar um outro número negativo, ele vai imprimir de novo esse laço de 1 a 3. Tá? Se eu colocar um número aqui 0, por exemplo, ele já sai do meu laço. Vamos analisar agora o seguinte exemplo. Eu vou colocar aqui dentro desse laço for um outro laço, que vai ser o laço while. E vamos ver como é que esse exemplo vai se comportar. Vamos analisar então esse código aqui. O que eu fiz? Dentro do meu laço for, então eu inseri aqui uma estrutura de repetição while. Tá? O meu printf eu mantive aqui dentro e acrescentei então essas linhas da linha 24 à linha 27. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos executar o código, ver o resultado e analisar. Eu vou colocar aqui, ó, idade, eu vou colocar menos 3 e olha só a resposta que a gente tem. A variável i sendo impressa com o valor menos 1 e toda essa sequência. Vamos analisar então esse resultado. Nessa linha aqui, digite uma idade, eu digito menos 3, isso acontece aqui na minha linha 20, onde eu digito o número menos 3. Eu entro aqui na linha 22, no laço, a minha variável i recebe 1 e eu imprimo esse resultado de i valendo 1. Isso está sendo mostrado aqui. Variável i está valendo 1. Em seguida, eu entro nesse meu laço while, que vai da linha 24 à linha 27, e verifico o valor da idade. Como a idade digitada é menos 3 é menor que 1, e vale 1. Então, ele vai entrar dentro desse laço while e vai imprimir aqui o valor menos 3, como está sendo mostrado aqui. Aí o que acontece? Eu incremento essa variável idade para não criar um loop infinito. Veja só, esse é o meu critério de parada, né? A variável idade. Então eu faço com que a minha variável idade receba um número a mais, ou seja, de menos 3 ela passa a valer menos 2 e eu volto novamente aqui no while para testá-la novamente. Como menos 2 é menor que 1, ele vai imprimir o número menos 2, que é o que acontece aqui. Em seguida, esse menos 2 recebe mais 1 e passa a valer menos 1. Então, idade valendo menos 1, ele volta novamente para o while e ele vai comparar menos 1 é menor que 1, com certeza. Ele imprime, então, o valor menos 1. Em seguida, imprimiu menos 1, incremento novamente a variável i, ela passa a valer 0. Valendo 0, volto novamente para o while e ele executa o while de novo. Por quê? Porque 0 é menor que 1. Então, ele vai imprimir aqui novamente o valor da idade, só que nesse caso valendo 0. Em seguida, ele incrementa a idade de 0, a idade passa agora a valer 1, só que agora o que acontece? Ele volta para o laço e essa condição agora é falsa. Então, ele não executa mais essa impressão. Então, o que vai acontecer? Ele vai sair do laço while e vai executar a linha 28. A linha 28, o que a gente tem aqui? É o fechamento do laço for. Então, o que ele faz? Ele volta para a linha 22 e na linha 22 ele vai, veja só, incrementar a nossa variável i. A nossa variável i estava valendo 1, então nesse momento ela passa a valer 2. Ela faz a checagem, vai resultar num true, ela vai entrar na linha 23 e vai imprimir o valor de i agora valendo 2. E isso é mostrado aqui, variável i valendo 2. Com o i valendo 2, ele executa a linha 24 e eu encontro aqui uma condição. Né? Como a minha variável idade está valendo 1 e 1 é menor que 2, então ele vai executar o printf da linha 25 e vai imprimir aqui, olha, idade valendo 1. Em seguida, na linha 26, a variável idade é incrementada em uma unidade e a variável idade passa a valer 2. Ele chega no final do laço while e volta para testar novamente.
Só que agora você tem a comparação. 2 é menor que 2? A resposta é não. Então ele sai do laço while e vai e executa a linha 28 de novo. Executando a linha 28, como ela é o fechamento do for, ela tem que voltar para o for. Voltando para o for, a minha variável i agora passa a valer 3. Com esse valor de 3, ele vem, testa, 3 é menor que 4, ele passa e executa o printf da linha 23. Executando o printf da linha 23, a gente tem aqui, olha, variável i valendo 3. Com a variável i valendo 3, ele entra no laço while e ele passa também por esse laço while. Por quê? Porque a minha variável idade está valendo 2. 2 é menor que 3? Sim. Sendo verdadeiro, ele vai imprimir o conteúdo aqui da linha 25, ou seja, ele vai imprimir o valor da idade. Então, a idade aqui valendo 2, e repare que essa é a nossa última impressão, ou seja, o nosso código agora vai encerrar. Vamos só confirmar isso no código. Depois que a idade é impressa, valendo 2, o que acontece com a idade aqui? A idade passa a valer 3, ele finaliza esse while e volta para cá. Nessa condição, o que é testado? 3 menor que 3. Resulta num false, então ele encerra o laço while. Executa aqui a linha 28. A linha 28 é o fechamento do for que está na linha 22. E aqui o que acontece? A minha variável i passa a valer 4 agora. E aí essa análise é feita, resulta num false, então ele não entra dentro do laço for. Ou seja, agora ele sai do laço for, executando a linha que está abaixo dele. Qual é a linha? É a linha 30 do condicional do while, o meu primeiro condicional. Repare então que eu tenho 3 estruturas de repetição. O do, que está na linha 17 e termina na linha 30, é o mais externo. Dentro dele eu tenho o for, que começa na linha 22 e termina na linha 28. E dentro do for eu tenho um while, que começa na 24 e termina na 27. Mas vamos voltar aqui para a linha 30, que eu estou fazendo essa análise aqui. E nessa análise o que eu tenho? A minha variável idade, ela está valendo 3. E aí a questão, 3 é menor que 0? Não. Então ele encerra o nosso código na linha 33. Tá? Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com seus colegas de classe. É isso. A partir então da próxima aula, a gente começa a resolver uma série de exercícios envolvendo estruturas de repetição.